A oncologista Nise Yamaguchi recebeu o apoio do grupo Médicos pela Vida. A entidade divulgou uma carta de repúdio endereçada à CPI. No documento, salienta-se que Nise foi submetida a situação vexatória e foi interrompida várias vezes por parlamentares. O tratamento dado a Nise não foi o mesmo concedido a outras testemunhas, observaram os profissionais da saúde, que em fevereiro deste ano assinaram um manifesto pró-tratamento precoce contra a Covid-19. Diz o texto: a doutora Nise Yamaguchi foi boicotada o tempo todo na sessão através de interrupções constantes nas suas respostas, sendo impedida desta maneira de pontuar objetivamente as perguntas, explicar detalhadamente as ações e os tratamentos contra a Covid-19, informa trecho da papelada que veio a público na terça-feira, dia 1º. Uma ação aparentemente orquestrada por alguns senadores, maneira bem diferente daquela direcionada a determinados depoentes tratados como damas. Aliás, não é a primeira vez que uma mulher médica é tratada de forma imprópria nessa CPI, é o que diz essa nota. Fiuza. Olha, já dissemos, né, o que achamos sobre isso ontem. Eu acho que a gente também deve poupar aí a nossa audiência desse ambiente insalubre, né? Porque é isso, o Renan Calheiros, o Omar Aziz, o Randolph, todo mundo de boa fé já entendeu o que são, né? Já entendeu o que estão fazendo ali, já entendeu com quem estão preocupados, né? E não são parâmetros para ninguém. Então, assim, ontem, no calor do momento, é ultrajante, né? Então, a gente ouve a doutora Nise Yamaguchi, é uma médica respeitada, com clínica, com teoria, com trabalho. E esse trabalho que essa médica que encantou o Renan Calheiros chama aí de terraplanista, ele é reconhecido em universidades do mundo todo. Não como uma ciência consolidada, mas como uma experiência clínica relevante, com indicações fortes de eficácia. Isso vai ser demonstrado ou não aí pelo tempo. Como disse o presidente do Conselho Federal de Medicina, é falso dizer que essa experiência clínica do tratamento imediato está errada e é inócua. Isso é falso, que é o que a médica que encanta o Renan Calheiros, o Randolph e o Omar Aziz, eu acho que uma médica que aparecesse ali depois da violência cometida contra uma colega na véspera, contra uma outra colega uns dias antes, ela devia, no mínimo, fazer ali uma menção do seu incômodo, né, do seu repúdio com aquele tipo de tratamento. Mas, aparentemente, estava tudo bem hoje na CPI. O que aconteceu, então, com a doutora Nise Yamaguchi não muda absolutamente nada o conceito que se tem da doutora Nise. Não muda absolutamente nada o que se sabe sobre a luta dela para salvar vidas contra a Covid-19. A doutora Nise pode afirmar, ostentar um trabalho clínico incansável no combate à Covid-19. Estes coquetéis antivirais, eles serão consolidados como ciência? Vamos ver. Mas o que os médicos, muitos dos médicos, dos pares aí, dessa doutora que encantou o Renan Calheiros, né? Muitos dos médicos que não são terraplanistas, que não são charlatões, que não são delirantes, que não são políticos, né? Que não estão fazendo política, que não estão usando o seu diploma para fazer palanque, estão na clínica. Muitos receitam esse tratamento que a doutora disse que é coisa de terraplanista, né? E por causa disso, por causa desta refutação inexistente, né? Dessa refutação sem fundamentação científica, como é que você vai refutar algo sem fundamentação científica? Só no grito. Aí é isso, negacionista, terraplanista, não é, Renan? Ei, Renan, é terraplanista ou não é? É!
Tá bom, isso é uma forma de refutação. Eu não consideraria uma verdadeira refutação. Então, fora disso, fora desse espetáculo macabro que nós estamos vendo nessa CPI, um presidente prepotente que ameaça as pessoas, intimida as pessoas, um relator, idem, um vice-presidente que grita, né? E que obtém manchetes, hein? Obtém manchetes. Olha, essas reputações aí estão todas tinindo de novas, né? Se você se guiar pelas manchetes. Acho que tem ainda gente que acredita. Então, esta refutação desse tipo deveria ser apresentada aos consultórios aí de médicos conceituados que atendem a alta burguesia paulistana, né? Eu acho que eles deviam entrar lá, a CPI, nesses consultórios, não é isso? Que receitam ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, né? Não, acho que nenhum médico responsável diz ao paciente que isso é um tratamento consolidado como ciência, mas dizem que é um tratamento válido, muitos deles, médicos respeitáveis. E isso está acontecendo no Brasil, nesse momento, em 2021. E quem nega isso, de fato, é o obscurantista, né? É o negacionista. Então, a doutora Anísia está onde sempre esteve. Eu insisto aqui, essa CPI não é parâmetro para nada. No mundo da boa-fé, no mundo do espírito público, essa CPI não é parâmetro para nada. Essa CPI ela foi imposta para se fazer. Nós vimos hoje na sessão, eu não estou querendo me estender sobre esse assunto, porque esse assunto é uma chaga brasileira, né? No meio da situação que nós estamos, com as urgências que nós temos em todas as direções, ver Renan Calheiros cantando de galo, fingindo que está salvando vida, é um pouco demais, né? Mas o que nós vimos aí hoje, nós vimos um momento que vaza o áudio, né? Eu não vou transcrever ali, não vou repetir, reproduzir o que eu ouvi, mas a gente sente bastante ali qual é o clima insalubre dessa comissão parlamentar de não sei de quê. Bom, e agora há pouco o doutor Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, divulgou um vídeo falando a respeito dos depoimentos das médicas Nise Yamaguchi e Mayra Pinheiro à CPI da Covid. Vamos ver. Infelizmente, o que nós temos visto nessa CPI da Covid é inaceitável, é intolerável. Principalmente quando nós vemos médicas, como no caso da doutora Nise Yamaguchi e a doutora Mayra Pinheiro, que estiveram lá recentemente, sendo completamente destratadas por alguns senadores que fazem parte daquela comissão parlamentar de inquérito. E isso, para o Conselho Federal de Medicina, como instituição maior da medicina brasileira, é intolerável, é inaceitável a nossa fala em relação à total falta de educação, de respeito àquelas duas mulheres médicas que foram lá falar e dar o seu melhor depoimento dentro daquilo que lhes era perguntado. Elas não tiveram oportunidade de responder, elas foram maltratadas, elas foram a todo momento interrompidas, incapazes de terminar um único raciocínio que elas estavam elaborando. Particularmente, o comportamento do médico e senador Otto Alencar foi inconcebível, foi inaceitável com aquilo que fez com a doutora Nise Yamaguchi. Queremos ouvi-la, Ana. Temos 2 minutos. A gente vem falando muito aqui, né, sobre o Dr. Mauro Ribeiro, entrevistas recentes que ele vem dando. Também o ano passado a gente estava falando, né, na humildade das pessoas que a gente precisa ter não apenas na nossa vida cotidiana, mas também dentro de uma pandemia inédita, como o Dr. Mauro Ribeiro colocou isso ano passado, disse durante em várias entrevistas
de como tudo ainda era muito novo, que os dados precisavam ser analisados à medida que eles chegavam, que era muito perigoso essa politização da pandemia, do vírus. E aí eu puxei aqui umas aspas do doutor Mauro Ribeiro, que ele disse o seguinte no final de 2020, e depois ele repetiu no começo desse ano, aspas para o doutor Mauro Ribeiro, aí, presidente do Conselho Federal de Medicina: dizer que o tratamento precoce não tem efeito é mentira. Infelizmente, certos assuntos foram proibidos. Essa história de que está estabelecido na literatura que o tratamento precoce não tem efeito na fase inicial é mentira. E aí ele esclarecendo que você não pode dizer que não há efeito e que há efeito, que não existe uma literatura vasta nesse sentido, mas que há evidências anedóticas aí de milhares de médicos pelo mundo que comprovam uma possível eficácia no período inicial da replicação viral, como a doutora Mayra colocou na semana passada na CPI e a doutora Nise Yamaguchi ontem. Então, o que a gente tem que continuar lutando é exatamente contra os médicos, infelizmente militantes, que querem calar um lado da medicina, como a doutora Luana hoje disse, chamou vários aí de terraplanistas, dizendo que a ciência é uma coisa, é um caminho exato, e não é. A ciência, ela mora na palavra talvez, nas dúvidas, nos debates. É por isso que é muito difícil ainda. Estou tentando entender por que o senador Omar Aziz cancelou esse debate aí de última hora, faltando pouco mais de 24 horas, um debate importante sobre especialistas que são contra o tratamento precoce e especialistas que são a favor. É um debate extremamente produtivo. Não sei se seria produtivo com várias interrupções numa CPI com senadores histéricos, mas a sociedade acho que adoraria assistir um debate nesse sentido e tirar as suas próprias conclusões. Não apenas ficar ouvindo de senadores aí do alto dos seus prontuários e inquéritos aí completamente encalacrados com a justiça, dizendo o que nós temos que pensar, o que nós temos que fazer, e os médicos também, não apenas os cidadãos, mas os médicos também. Muito diferente o que foi tratado, como foi tratada a doutora Luana hoje e a doutora Nise ontem, a doutora Mayra semana passada, e mais uma vez aí o doutor Mauro Ribeiro colocando o que é o certo na comunidade científica, a autonomia do médico e o amplo debate, o debate intelectualmente honesto que a gente vê todos os dias ali nessa CPI, que não é bem o que está acontecendo. Agora são 6h37. 2 minutos para você, Zé. Eu confesso que eu me sinto muito constrangido em discutir isso, viu? Olha, Ana, não é só na literatura, não é só costume, não. É lei. Aqui no Brasil foi votado e promulgado pelo presidente da República, ou seja, uma lei que define o chamado ato médico. E neste ato médico está exatamente isso que você falou, a liberdade do profissional de decidir ali. Cada ser humano é único, cada medicamento tem inclusive efeito diferente em cada pessoa, né? Então o médico tem a liberdade e o direito e o dever, imposto por uma lei aprovada e regulamentada, de que ele pode fazer ali e definir as suas ações. Esse debate aí, eu digo que eu fico desconfortável, porque eu não admito alguém dizer, você tem que tomar cloroquina ou não sei o que, ou não tomar. Nunca houve esse debate sobre Novalgina, sobre não sei o que, sobre dipirona. Nunca houve. No caso da dengue, se fala, não pode tomar o ácido acetil salicílico, porque pode provocar uma dengue hemorrágica e tal e tal. Ninguém contestou, ninguém nunca contestou, porque o médico é que sabe, o médico é que define o que o paciente tem que tomar. Eu acho esse debate muito impróprio e tem razão o presidente do Conselho ao reclamar da CPI, principalmente do colega. O senador Otto Alencar humilhou a colega perguntando aquela história lá, a diferença de um vírus e de um
um protozoário. A conclusão que eu cheguei, Vitor, é que o plenário da CPI está cheio de protozoários, senadores amebas. São amebas. São pessoas que são sanguessugas, né? Que ficam sugando lá e que não têm evolução, que é o caso do protozoário.